Bom dia a todos. Em nome da Câmara Municipal de Santo André, damos início neste momento à audiência pública de apresentação da execução orçamentária relativa ao primeiro quadrimestre de 2020, em cumprimento ao artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Passamos neste momento a palavra ao senhor César Henrique Nadotti, diretor do Departamento Econômico Financeiro da Prefeitura Municipal de Santo André, que fará a abertura e a condução desta audiência pública. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Câmara Municipal de Vereadores de Santo André por propiciar a possibilidade da gente estar realizando essa audiência. Nós vamos aqui estar apresentando alguns relatórios para poder estar demonstrando a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2020. Nós vamos estar passando os dados em detalhes do relatório resumido da execução orçamentária, o geral e o por órgão, o resultado primário e o resultado nominal, o demonstrativo de despesas com pessoal, o demonstrativo de receita corrente líquida e o relatório de gestão fiscal. Eu vou estar colocando aqui na tela para a gente acompanhar juntos e pediria para vocês só me dar o feedback se a visualização está boa. Vocês conseguem acompanhar bem a apresentação? O slide está... Sim, está ótimo. Perfeitamente. Então, aqui a gente tem o relatório resumido de execução orçamentária, onde a gente vê as receitas previstas para o ano e as realizadas no período de janeiro a abril deste ano. Aqui a gente tem a receita rubrica por rubrica. E aqui a gente termina, a receita total prevista para o ano é de 3.259 milhões, e a realizada neste período é de 1.069 milhões, o que perfaz um percentual de realização de 32,82% da receita prevista para o ano. Aqui a gente tem um gráfico que demonstra a distribuição do peso relativo dessas receitas no bolo total arrecadado. Os destaques são as transferências correntes, com 34,05%, que é onde estão as principais transferências que a gente recebe de ICMS, de PVA e FPM, principalmente. O IPTU com 19,97%, que é o período exatamente que a gente tem o IPTU, o vencimento do IPTU à vista, nesse primeiro quadrimestre. E o ISSQN com 15,65%. Eu vou passando, se houver necessidade, a gente pode voltar e entrar em detalhes, assim como se queira. Aqui a gente tem, na continuidade, as despesas previstas para o ano e liquidadas no período que a gente está analisando. A gente tem aqui um total de despesa prevista para o ano de 3.195 milhões e um total de despesas liquidadas no período do primeiro quadrimestre de 2020 de 865 milhões em despesas liquidadas até o fechamento do primeiro quadrimestre. Isso perfaz um índice de liquidação de despesas de 27,08% do total previsto para o ano. Aqui a gente tem as despesas empenhadas e não mais liquidadas. O valor empenhado no primeiro quadrimestre, portanto, é de 1.341 milhões de reais, que perfaz um índice de empenhamento de 41,97% do total previsto para o exercício de 2020. Aqui a gente tem um gráfico também demonstrando a participação dos principais grupos de despesa no montante total das despesas empenhadas. A gente tem aqui os dois principais grupos
que são outras despesas correntes, com 52,03% do bolo total empenhado. Esse grupo contém, é importante informar, todas as despesas relativas à manutenção e o funcionamento da cidade como um todo, desde coleta de lixo, iluminação pública, os contratos de manutenção em geral, funcionamento do ensino, funcionamento da saúde e assim por diante. E o outro grupo é o pessoal em cargos sociais, com 37,89%. Novamente, informo, se houver necessidade, a gente pode voltar em outros detalhes, mas eu vou dando andamento. Aqui a gente tem o relatório resumido da execução orçamentária, que é exatamente o que a gente acabou de ver, só que agora desmembrado em cada órgão que compõe a administração pública municipal de Santo André. A gente tem aqui cada órgão descrito em cada uma das linhas, e nós temos lá na última coluna à direita o resultado alcançado no primeiro quadrimestre relativo às despesas empenhadas por cada órgão. Então, a gente vê a Câmara com um resultado positivo de 3 milhões de reais, a Prefeitura com resultado negativo de 133 milhões, o Semasa com resultado positivo de 27 milhões, o Instituto de Previdência com resultado negativo de 110 milhões, Serviço Funerário com resultado positivo de 5 milhões, a FAESA com resultado positivo de 1 milhão e o total perfazendo um resultado negativo de 271 milhões. Por que isso acontece? É importante informar as pessoas que nos acompanham nesse momento. Nós estamos aqui trabalhando com o resultado a partir das despesas empenhadas. A despesa pública tem 3 principais estágios de execução. O primeiro estágio é o empenhamento, o segundo estágio é a liquidação, quando aquilo que foi contratado efetivamente foi executado e é emitida a nota fiscal contra a prefeitura ou contra algum dos órgãos da administração pública municipal. E o último estágio, que é o pagamento. Nós estamos aqui trabalhando nesse quadro especificamente com a despesa empenhada. Então, você tem, no primeiro quadrimestre do ano, um volume de empenhamento bastante superior que muitos órgãos da prefeitura e mesmo órgãos da administração indireta têm, por prática, empenhar no começo do exercício o volume total do contrato que vai executar durante o exercício como um todo. Então, você tem um volume empenhado no primeiro quadrimestre bastante vultoso, bastante elevado. É por esse motivo que a gente tem resultados mais negativos neste quadro especificamente. Quando a gente mudar para o próximo, que é pelas despesas liquidadas, a gente vai ver que essa situação muda completamente. Aqui a gente tem um gráfico também demonstrando a participação dos principais grupos de despesa nas despesas empenhadas. Se repete basicamente os dados que a gente viu no gráfico anterior, outras despesas correntes com 46,73%, de pessoal em cargos sociais com 48,20%, além de grupos de investimento, amortização de dívidas e juros em cargos da dívida, que tem um percentual bastante menor em comparação a esses dois grupos. Este é o mesmo quadro que a gente acabou de ver, só que ao invés de trabalhar com a despesa empenhada, como eu explicava, nós estamos trabalhando aqui com a despesa liquidada, que é o segundo estágio da despesa pública, que é quando existe nota fiscal a ser paga efetivamente. Então, a gente já tem aqui uma mudança de quadro, a gente passa de um quadro negativo para um quadro positivo, de 204 milhões do total, e se a gente for verificar cada órgão que compõe a administração pública municipal, nós temos ali a Câmara Municipal com um resultado positivo de 6 milhões, a Prefeitura com resultado positivo também de 185 milhões, o Semasa com resultado negativo de 9 milhões, o Instituto de Previdência com resultado positivo de 20 milhões, o Serviço Funerário com resultado negativo de 500 mil reais, perdão, a FAESA com resultado positivo de 1 milhão. Aqui nós vamos analisar o resultado primário
apurado nesse primeiro quadrimestre. Então, nós temos aqui a receita total, primária total, desse período, apurada em 1 bilhão e 8 milhões. E temos a despesa primária total, mais restos a pagar, apurados até o fechamento do primeiro quadrimestre, em 873 milhões de reais, o que nos revela um resultado primário positivo em 134 milhões de reais. Aqui o resultado nominal. Deixa eu só explicar para quem nos acompanha, rapidamente, voltando ao quadro de resultado primário. O resultado primário é simplesmente a contraposição entre a receita primária total e a despesa primária mais essa a pagar total do período em análise, que é o primeiro quadrimestre de 2020. O resultado nominal, por sua vez, é o quadro que nos revela a evolução da dívida consolidada líquida. Então, a gente tinha ali, em comparação com 31 de dezembro de 2019, a gente tem a dívida consolidada líquida no fechamento de 2019 em 1 bi e 20 milhões, contra uma dívida consolidada em 30 de abril de 2020 de 1 bi e 7 milhões. Então, a gente tem uma redução aproximada de 3 milhões de reais na nossa dívida consolidada. Mas como a gente está tratando de dívida consolidada líquida, conforme as instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que computar também o que eu tenho em caixa e o que eu tenho de disponibilidade financeira. Então, aí a gente tem um total de deduções a fazer da nossa dívida consolidada em 411 milhões em 30 de abril de 2020, o que faz a nossa dívida consolidada líquida ser apurada no fechamento do primeiro quadrimestre em volume total de 596 milhões de reais, contra 811 milhões de reais que era a nossa dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de 2019. Isso nos revela um resultado nominal positivo de 215 milhões de reais. Aqui a gente passa a trabalhar com o demonstrativo das despesas com pessoal. Nós temos aqui um total de despesa com pessoal no primeiro quadrimestre de 1 bilhão e 42 milhões de reais, em números redondos. Aqui a gente tem a apuração da receita corrente líquida, que vai ser a base para nós apurarmos os limites fiscais e também, no primeiro momento, o limite de despesa com o pessoal, que tem uma regrinha nova que a Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu e que a gente está se adequando a ela. Então, a gente tem a receita corrente líquida em dois momentos aqui. Esse primeiro quadro demonstra a apuração da receita corrente líquida, tal como ela vai ser usada para a apuração de todos os limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com exceção do gasto com pessoal, que tem um pequeno ajuste, que é o próximo quadro, que a gente vai ver. Então, aqui a gente vai ter uma receita corrente líquida de 2 bilhões e 564 milhões de reais, e para fins especificamente da apuração do limite com gasto com pessoal, a gente vai ter uma receita corrente líquida de 2 milhões e meio menor do que a receita corrente líquida que eu acabei de dizer. Por quê? Porque a regrinha da Secretaria do Tesouro Nacional diz que a gente deve deduzir dessa receita corrente líquida as transferências que a gente tiver, que o município tiver recebido relativos a emendas individuais ou emendas de bancada no período. Então, como a gente recebeu nesse período 3.270.000 reais de emendas individuais vindas do Orçamento Geral da União para o município, para fins de apuração do limite com os gastos com o pessoal, a gente vai trabalhar com uma receita corrente líquida de 2 bi 561 milhões.
que é exatamente esse quadro que a gente vê agora. Nós temos ali, então, em cima, a receita corrente líquida de 2.561 e as despesas totais com o pessoal de 1.042 milhões, o que nos revela um comprometimento de 40,69% da receita corrente líquida com despesas com o pessoal. O limite legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para esse item é de até 54% da RCL, da receita corrente líquida. Então, a gente está abaixo do limite que a lei estabelece. Igualmente, a gente faz, nesse período, a gente executou despesas líquidas com inativos e pensionistas num montante de 192 milhões de reais, o que equivale a 7,50% da nossa receita corrente líquida apurada. O limite legal estabelecido para esse item de despesa é de 12%. Portanto, também o município de Santo André está abaixo do limite fiscal estabelecido para esse item de despesa. Agora a gente passa a verificar os demais limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para esses limites agora, a gente vai trabalhar com a receita corrente líquida sem aquela dedução que eu falava. A nossa dívida consolidada líquida apurada no período ficou em 596 milhões de reais, o que perfaz um índice de 23,27% da nossa receita corrente líquida. O limite legal estabelecido para esse item é de até 120% da RCL, a receita corrente líquida. Portanto, a gente está bem abaixo do limite fiscal para esse item. O próximo que a gente vai analisar são concessões de garantias. Nesse período, nós não tivemos nenhum tipo de concessão de garantia, portanto, é zero o percentual em relação à nossa receita corrente líquida. O município tem autorização legal estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, um limite permitido de até 22% para esse item. O executado foi zero. Operações de crédito excetuado, nós realizamos no período em análise um volume de R$ 2.955.000, o que perfaz um índice de 0,12% da RCL. O limite legal para esse item é de 16%. Portanto, também estamos bem abaixo do limite, sem problemas. E agora vamos para a antecipação de receitas orçamentárias, que seriam as AROs. Nós não executamos nenhum tipo de ARO nesse período, o limite legal seria de 7%, portanto, também não há nenhum tipo de risco fiscal estabelecido aqui, todos os limites estão bem acima do que a gente está executando nesse primeiro quadrimestre. As informações que a gente tinha a passar, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, são essas informações que a gente acabou de verificar. Eu agora fico à disposição dos vereadores ou dos assessores e técnicos que nos acompanham nesse momento para qualquer dúvida ou pergunta ou sugestão que se fizer necessária. O Osmar, Jandira, o Roberto, eu fico à disposição. Se não existir necessidade de entrar em detalhes ou maiores informações, a gente pode continuar trabalhando e eu me disponho, inclusive, a responder, mesmo que seja na sequência, por e-mail ou por alguma outra forma que possa existir as informações ou questões que existirem, tanto dos vereadores, como também dos populares, né, das pessoas que puderem estar apresentando suas questões.
César, dos munícipes, tem alguma pergunta por e-mail? Chegou alguma? Vocês me passaram uma pergunta, mas era mais relativa ao Covid, né? Perguntava a questão de valores recebidos e aplicados, mas relacionado ao Covid. Aí, como é uma questão muito específica, eu não tenho condições de responder, eu deixaria isso para o pessoal mais especializado, pessoal de saúde. Tá certo. Da minha parte, ok, não tenho mais nenhuma pergunta. Só reforçar, né, para quem está assistindo, que a apresentação está disponível no nosso site, através da Câmara Acontece, né? Edital de chamamento. Lá no edital de chamamento tem um anexo, e nesse anexo tem toda a apresentação que foi feita hoje. Se o pessoal tiver interesse em baixar a apresentação, está lá disponível. E também estamos à disposição também para qualquer dúvida, né? Pode contar com a Câmara e esse canal que o César, o diretor da Prefeitura, também colocou à disposição. Então, da minha parte, tudo ok. Eu agradeço, então, a todos aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, um bom dia para vocês. Bom dia.